Queridos, graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero louvar a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pela vida de George, de Rebeca, de Samuel, louvar a Deus pela oportunidade que Deus nos proporciona de estar conhecendo o pastor Davi. O pastor George já falava sobre a sua pessoa, e nós hoje temos a oportunidade de conhecê-lo e, além disso, conhecer essa igreja maravilhosa, uma igreja com um templo muito bonito. E tem muito trabalho aqui, viu, pastor? Para encher esse templo, e Jesus é maravilhoso. Queridos, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. É impressionante, assim que George me fez o convite, praticamente de imediato o Senhor me deu a palavra. Eu gosto quando o Senhor nos dá a palavra, porque quem prega sabe, a gente sofre menos. A gente simplesmente ora para que Deus dê a graça da exposição, a graça da iluminação, a graça da autoridade no Espírito e a consciência tranquila da fidelidade à palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 20. A partir do versículo de número 18. Eu vou ler na minha versão, na versão NVI. Vamos nos colocar de pé, queridos? Capítulo 20, versículo de número 18. Diz assim: Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhes dissera. Versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhes disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Louvado seja Deus. Podem sentar, queridos. Queridos, há mais ou menos uns 12 a 13 anos, eu tive uma das experiências mais impactantes na minha vida. E
se fosse para eu escrever um livro, eu escreveria um livro com o seguinte tema: O Mendigo que Mudou a Minha Vida. Eu me lembro que há 12, há 13, há 14 em média, eu estava no sofá da minha casa, assistindo o Jornal Nacional, mais ou menos às 12 horas da noite, aquele jornal, último jornal da noite, e de repente apareceu um andarilho, todos conhecem pelo nome Bistunta, e esse Bistunta é da cidade de Ibicaraí há mais de 34 anos nas ruas, bêbado, fedorento, cabeludo, barbudo, e vivia sendo menino de recado do candomblé, onde ele foi preparado para ser aquele que entrega os despachos nas encruzilhadas. Então, os demônios vinham e se apoderava dele, ele batia latinha, subia, descia. Isso há mais de 30 e poucos anos. Ao certo que ele chegou na minha casa, uma noite que estava muito frio, e ele me pediu comida. E eu me lembro que eu abri a janela, fui até a cozinha, consegui alguma coisa para ele comer. E eu me lembro que ele comeu. E eu, ansioso para que ele fosse embora, para que eu voltasse para o meu sofá confortável e eu continuasse assistindo o meu jornal. Mas ele me fez um outro pedido, que esse outro pedido mexeu comigo. Ele disse assim: está fazendo frio, me deixe entrar na sua casa. Quando ele fez esse pedido, eu fiquei desconfortável. E aí eu me lembro que eu fiz como muitos de nós fazemos. Eu transferi responsabilidade. Tinha uma casa em frente da minha casa que tinha uma varanda. Eu virei para ele e disse: não, olha, deita ali, ó, e apontei. Eu me lembro que em seguida eu fechei a janela de vidro e puxei a cortina e voltei para o meu sofá. E eu me lembro que eu não conseguia assistir mais nada. Subi para o meu quarto, não consegui dormir. E quando eu estou naquela inquietação, uma pergunta veio muito forte, que eu sei que é uma pergunta gerada pelo Espírito. Que tipo de cristianismo é o seu? Como pregar o amor de Deus no domingo à noite? E eu me lembro que aquilo foi impactante. Eu me levantei, dobrei o joelho e chorei e disse a Deus que tivesse misericórdia de mim, que perdoasse a minha indiferença e que Ele me desse mais uma oportunidade para que eu pudesse investir naquele mendigo, para que eu pudesse fazer alguma coisa por aquela pessoa. E eu me lembro que passaram-se alguns 2, 3 dias, aquele mendigo volta novamente na minha casa. E ali o meu coração já estava aberto. Cristo já tinha feito uma limpeza do meu coração, já tinha me libertado talvez da minha indiferença, do meu orgulho, talvez da minha falta de visão, porque uma das piores tragédias dos nossos dias é a falta de visão espiritual. Eu olhava para aquele homem, eu só conseguia ver aquilo que o pecado produziu. Eu
não conseguia ver aquilo que a graça poderia produzir. Mas depois que eu me ajoelhei, depois que eu orei e clamei ao Senhor, o Senhor abriu os meus olhos. E quando ele chegou na minha casa novamente, eu abri a porta, levei ele até a minha sala, em seguida levei até a minha cozinha. E logo em seguida decidi dar um banho nele, fazer a barba, cortar o cabelo. E ele quis tomar um banho muito rápido, eu entrei no banheiro com ele. E eu ensinei como ele deveria fazer para tomar um banho completo. E eu ensinei, dava uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E aí nós trouxemos para a sala, enxugamos, e nós começamos a chamá-lo para jantar. Isso aconteceu 1 vez, 2 vezes. A gente fazia isso, soltava, ele vinha de novo. Soltava, vinha de novo. E ele sempre calado, sempre calado. Quando foi um dia, nós o convidamos para ele almoçar com a gente. Ele sentou na mesa e ali a gente procurou levá-lo a ele ficar bastante à vontade. Como é isso? Fique à vontade. Ele começou. E quando menos espera, ele abriu a boca e disse assim: como eu faço para entrar na lei de vocês? É como se ele dissesse assim: esse Cristo eu quero. Esse Cristo muito me interessa. Esse Cristo eu tenho vontade de conhecer. Esse Cristo eu quero para mim. Esse tipo de cristianismo eu tenho interesse. Aquilo foi um espanto. Minha esposa estava presente, meu filho um pouco apreensivo, ainda pequeno. Ao certo que a gente orou por ele, falou do plano da salvação, orou com ele, ele aceitou a fé em Cristo. Aí surge uma pergunta: o que se faz com Bistunda? O que se faz com Bistunda? E aí ligamos para a liderança da igreja e começamos a tomar uma decisão corajosa, uma decisão audaciosa. Pegamos aquele mendigo e colocamos em uma das salas da igreja. Depois de oração, depois de conselhos, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Ao certo que ele ficou 6 meses na igreja e ele correspondia. Você via ele correspondendo. E aí houve um avivamento na igreja, porque a igreja começou a se mobilizar. Café, almoço, janta, café, almoço, janta. Escala, quem vai ser hoje, quem vai ser. Aí, de repente, surge um outro projeto, ou seja, uma outra dimensão. Que tal a gente construir um centro social, alugar um centro social? Assim como ele, existem muitos outros. E aí nós alugamos uma casa ampla, grande, e começamos a catar outras pessoas que viviam na condição de vulneráveis. E para a glória de Deus, há 13 anos, nós estamos com um centro social que dá suporte a pessoas necessitadas, carentes, que investe, procura de alguma forma entrar em contato com a família, procura de alguma forma tentar ajudar a pessoa a adquirir os seus direitos e a amá-los Mas houve uma cena que me chamou a atenção na vida de Bistunda. Em uma das vezes que teve uma marcha para Jesus na nossa cidade, nós achávamos que nós estávamos com um problema de Bistunda resolvido. E ali teve uma marcha para Cristo, onde vários pastores, várias igrejas. Nós compramos uma camisa, Marcha para Cristo. E Bistunda iria se apresentar, nós iríamos testemunhar, iríamos falar.
Antes de formar o centro social, ele continuava ainda na sala de aula. Quando a carreata estava na avenida principal, me lembrei, fui até a igreja e fui buscá-lo. Quando eu abri a porta, que adentrei em uma das salas, eu vi uma das cenas mais impactantes que um servo de Deus pode ver. Os demônios se apoderaram de Bistunta. Ele pegou todos os lixos que estavam no fundo da igreja, trouxe até o canto da sala, jogou no canto, pegou a Bíblia e rasgou página por página, picotou. Quando eu adentrei na sala, eu vi um cenário muito deprimente, um cenário muito difícil. E ali a gente começou a orar, interceder. Houve uma batalha espiritual, houve uma ação da igreja de intercessão. E eu me lembro que nesse período ele teve recaídas, novamente voltava para as ruas, e aquilo que parecia ter sucesso ia de água abaixo. Mas uma certa vez eu estava em oração e Deus me fez lembrar de um detalhe que a igreja brasileira deixou de fazer. Existe casta de demônios que só se vence com jejum, só se vence com jejum e oração. E nós começamos a entrar em uma campanha de jejum e oração, já com centro social. Eu ia no quarto de Bistunta, e lá nós começávamos a interceder, a orar por um período de uma semana. E quando chegou no último dia, a gente viu o Senhor manifestar a sua glória sobre a vida de Bistunta. E a partir desse dia, Deus deu uma nova identidade para ele. E ele, com a alma leve, o semblante totalmente diferente, eu disse assim: a partir de hoje seu nome não será mais Bistunta. A partir de hoje você será chamado pelo seu próprio nome, José Raimundo. E quando isso ocorreu, a gente via um desenvolvimento, a gente passou a ver um progresso. A gente chega no centro social, dá prazer, alegria em ver José Raimundo. Uma nova pessoa, uma pessoa com um brilho diferente, uma pessoa com uma disposição de servir a quem chega. Então hoje José Raimundo, depois de 12 anos, José Raimundo está liberto, faz parte do centro social e ajuda outras pessoas para o louvor da glória de Deus. Eu queria começar essa pregação com esse testemunho. Eu queria dizer para vocês que, se vocês querem de fato avançar, se nós queremos como igreja avançar, nós precisamos muito avaliar a nossa crença, a nossa fé. Porque dentro da igreja existe dois tipos de crente, dois tipos de igreja. Dentro das nossas comunidades existem duas realidades espirituais muito claras. Existe a igreja que eu quero chamar, eu quero dar nome,
e toda dona de casa vai entender o que eu vou dizer. Existe a igreja que nós chamamos Igreja do Fogo Brando. Ela nem esquenta e nem esfria. É uma temperatura onde não muda. É um tipo de fé onde os discípulos, por algum tempo, eles tiveram. Por exemplo, quando nós lemos esse texto aqui, nós podemos observar que o texto diz que os discípulos estavam trancados com medo dos judeus. Ou seja, a fé ficou um tanto travada. Eles ficaram na corda bamba. E agora? O que será de nós? Eles esperavam que Cristo pudesse libertá-los do domínio de Roma. E de repente o seu Cristo está morto. Diz a Bíblia que houve uma crise generalizada, houve um abalo na fé. E eles ficaram ali, onde não havia progresso, nem declínio. Eles estavam ali totalmente assustados, amedrontados. Eles estavam assombrados, porque o texto nos diz que eles se trancaram com medo e eles possivelmente não estavam no templo. Porque se estava existindo uma procura dos discípulos de Jesus, eles não estavam no templo. Possivelmente eles estavam em casa, na casa de alguém, de um deles, trancados, assustados, com medo. Então existe, queridos, um tipo de fé que nos coloca no meio termo. Possivelmente eles assistiram todo o cenário. Judas traiu, possivelmente eles vivenciaram a experiência da conspiração, a experiência do Getsêmani, onde Jesus estava ali e os soldados chegaram para prender Jesus. Ou seja, eles vivenciaram uma cena que o próprio Jesus havia anunciado: olha, é necessário que eu vá para Jerusalém e lá eu seja preso, eu seja morto. Mas eles não se deram conta. Sabe aquela verdade que a gente prega a vida toda e parece que as pessoas não se dão conta? Por exemplo, hoje nós anunciamos que Jesus vai voltar e as pessoas não se dão conta. Nós sempre repetimos isso e as pessoas não se dão conta. E no tempo de Jesus não foi diferente. Jesus anunciava: olha, é necessário que o Filho do Homem vá até Jerusalém e lá seja entregue na mão dos homens. Na hora que chegou o momento, como se a fé deles tivesse sido abalada, eles ficaram agora na fé do fogo brando. A fé do fogo brando é uma fé onde o próprio Jesus chama de morno. É uma fé onde a pessoa não vai para o mundo, nem tampouco se lança para as promessas de Cristo. Não faz a vontade de Satanás como as demais pessoas, mas vive um cristianismo frio, um cristianismo sem ânimo, sem entusiasmo, e tudo gera medo, gera um pavor, um pânico, nada dá certo. E quando alguém vem com ideias novas, sempre tem alguém para criticar, e às vezes a gente, pelo fato de não ter um fervor e uma visão espiritual, a gente vai se rendendo aos conceitos da fé do fogo brando.
Interessante que Tomé, ele não veio ao culto. Tomé, diz o texto que ele não estava na primeira reunião. E o fato dele não estar na primeira reunião, diz o texto que quando os discípulos que estavam com uma nova visão, porque eles haviam visto o Senhor, eles haviam tido uma experiência com o Senhor, diz o texto que eles disseram, Tomé disse assim: olha, eu não acredito. Mas como não acredita se Jesus já havia anunciado? Como não acredita se Jesus já havia dito? Porque na verdade, queridos, dentro de nós, em cada ser humano, existe uma natureza adâmica, existe uma visão meramente humana. Dentro de nós existe uma realidade deprimente. E aí nos diz o texto que os discípulos, cheios de entusiasmo, pois havia visto o Senhor, chegaram para Tomé e disseram assim: nós vimos o Senhor. Não creio, não acredito. Então, dentro da igreja, nós vamos ter esses dois tipos de fé: a fé do fogo brando, mas também vamos ter uma fé, a fé no Cristo ressurreto, no Cristo que ressuscitou, está presente no meio de nós, está presente no meio do seu povo, e a presença dele faz toda a diferença. A presença dele marca o nosso viver, marca a nossa vida. A presença dele faz com que nós façamos ações e tenhamos ações corajosas, ações desafiadoras. A presença de Jesus faz com que o nosso cristianismo seja dinâmico, autêntico, verdadeiro, e passamos a ser entusiasmados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para tudo sempre. Então é preciso que nós venhamos compreender essa verdade. E a verdade, ela tem que ser plena, não pode ser pela metade. Por exemplo, os discípulos, eles assistiram Jesus fazer milagres. Eles assistiram e viram Jesus ter poder sobre a natureza, sobre o vento, sobre as ondas agitadas do mar. Eles assistiram Jesus dando vista ao cego, fazendo o paralítico andar. Eles assistiram Jesus fazer grandes milagres, como também assistiram à morte de Cristo. Mas me parece que a ideia da ressurreição parece que não caía bem. Porque os grandes personagens da história que se destacaram, que fizeram alguma coisa, fizeram até a sua morte. Morreu, na linguagem dos filósofos, acabou. Na linguagem popular, morreu, acabou. Na linguagem da maioria das pessoas, tudo se resume no túmulo, tudo se resume na morte. Por isso que as pessoas dizem: quanto à vida, a esperança. Morreu, acabou. Então, muitos daqueles discípulos, eles tinham essa verdade pela metade. Mas eu quero louvar a Deus pela vida das mulheres, em especial pela vida de Maria Madalena. Porque os homens que nos perdoem, mas nos evangelhos,
as mulheres deram mais exemplo de fé do que os homens. Nos evangelhos diz que todos os discípulos, e quando se fala discípulos, geralmente a Bíblia inclui os homens, pelo menos em relação às pessoas que andavam com Jesus. As mulheres possivelmente andavam mais à margem, andavam mais, eram discriminadas, andavam mais distante. Mas a Bíblia diz que quando chegou o Getsêmani, todos os discípulos abandonaram Jesus, todos. Mas um grupo de mulheres se destaca. Eu queria que nós voltássemos lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Capítulo 27. Aliás, 27 e o versículo 55 diz assim: muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Olha que Jesus foi crucificado, Jesus foi morto no 45, e quando chega no 55, diz que as mulheres seguiam a Jesus de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Aí diz o nome delas, entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, mãe dos filhos de Zebedeu. Aí quando chega no versículo 61, diz: Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali em frente ao sepulcro. Então elas não abandonaram a fé, elas não fugiram da posição, e quando Jesus ressuscitou, nos 4 evangelhos, quem foi até o sepulcro, ungiu o corpo de Jesus, e em um dos evangelhos, 2 anjos se apresentou a Maria Madalena e outras mulheres. Eu já imagino, a anjo deve ser um negócio bonito, o resplendor, a glória. Quando os anjos se apresentaram, Maria Madalena não quis nem comentar o encanto, o brilho, foi logo dizendo: cadê o corpo do meu Senhor? Para Maria Madalena, mais vale o corpo de Jesus do que o resplendor dos anjos. Tal era a devoção, tal era o amor que ela tinha por Jesus. E os 4 evangelhos começam com o comentário, começa com a introdução, que as mulheres foram até o sepulcro com especiaria, com perfume. Se vocês querem avançar, acredite no potencial das mulheres. As mulheres têm uma sensibilidade do Espírito. A mulher tem uma graça de Deus. E a gente observa que Maria Madalena se destaca como aquela que não perdeu a devoção. No período da transfiguração existiam muitos milagres, as multidões seguiam a Cristo,
As pessoas queriam de alguma forma serem beneficiadas. Quando chegaram em Getsêmani, fugiram-se todos. Mas Maria Madalena e algumas mulheres estavam ali. Maria Madalena estava em uma posição. Interessante que quem levou o avivamento no Getsêmani, no período do Getsêmani, foram as mulheres. Foram por meio das mulheres que os discípulos ficaram sabendo que Jesus havia ressuscitado, e o próprio Jesus disse para elas: vão e digam aos meus discípulos, vão, olha, me esperem na Galiléia, eu vou estar lá. E elas saíram cheias de entusiasmo, de alegria, de contentamento, anunciando que Jesus havia ressuscitado. E aí, queridos, eu queria chamar a atenção de vocês que estão nesse plano de avançar. Existe uma necessidade muito grande, da igreja investir nos lares, da igreja investir na família. Eu me lembro que em uma das minhas crises no meu ministério, eu me lembro que eu saí de casa, de mansinho, peguei o carro, fui para a igreja, lá, altas horas da noite, e disse: Senhor, eu só volto para casa com uma resposta. O que é que está acontecendo? Foi que houve? Porque quando as coisas desandam em uma igreja, não adianta você culpar A, B, C, não adianta você ficar batendo nos membros, não adianta você ficar acusando, não adianta você ficar criando expectativas horizontais, porque toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não intervir, se o Senhor não nos abrir os olhos, se o Senhor não nos abriu o entendimento, se o Senhor não nos dá força, visão, estratégia. Pense em um homem que já participou de todo tipo de crescimento de igreja. E às vezes a gente quer copiar o que viu de fulano, método tal. Não. Na minha experiência, o que funciona é um projeto gerado pelo Espírito. A missão nós já sabemos, a questão é como fazer. Como atingir uma geração que não larga do celular, não larga o celular da mão, não larga. Como atingir a nova geração e até mesmo nós mesmos, com tantos entretenimentos, como chegar até essa geração da era da inteligência artificial. Como? E aí na época, eu fui para a igreja e lá, ficava orando, hora de joelho, hora andando, lia a palavra. E quando chegou um determinado momento, o Espírito me fez me voltar para os evangelhos. Eu comecei a fazer um levantamento de todos os milagres que Jesus fez na casa. Jesus na casa de Zaqueu, Jesus na casa de Simão, Jesus na casa de Mateus, Jesus na casa de Maria e Marta, Jesus na casa da sogra de Pedro.
os milagres que Jesus fez na casa do centurião. Eu comecei a levantar esses episódios e surgiu o projeto Jesus em minha casa. Repete comigo: Jesus em minha casa. Jesus em minha casa. E aí Deus nos deu a graça de compreender que se nós queremos avançar, se nós queremos ter um grande avivamento, a gente precisa nos voltar para os lares, nos voltar para as famílias. E aí Deus me fez compreender que o Bistunta encontrou Jesus na minha casa. Foi na minha casa, foi na minha mesa que o Bistunta se reencontrou. Os discípulos que estavam saindo de Jerusalém para Emaús, eles se reencontraram na mesa, no partir do pão. É no partir do pão que o milagre acontece. É no partir do pão que eles se lembraram. Esse jeito eu conheço. Esse modo de fazer e de partir o pão, eu já vi isso na ceia. E eles se atentaram. Aí eles se reencontraram. É em casa que a gente se reencontra. É em casa que Deus quer tratar com a gente. É em casa que eles começaram a olhar um para o outro. Você percebeu? Você notou alguma coisa diferente? Quando ele expunha as escrituras, o quanto o nosso coração ardia. Ou seja, é na nossa casa, querido, que Jesus quer trazer um grande desavivamento. Aquele filho que está nas drogas, aquele filho que está jejuando, qual foi a última vez que você jejuou por ele? Para de falar. Tem coisa que só o Espírito convence. Me faz lembrar o irmão da Gláucia, o mais novo, quando era ainda adolescente, rebelde em casa, respondia mãe, pai, batia a porta na cara, aquele filho rebelde, aquela coisa esquisita, aquele jovem alto, os pais baixinhos e eles alto, e ele alto, vários conselhos, os pais silenciaram, fizeram uma campanha de jejum e oração, estudaram a palavra, e a palavra de Deus fala sobre correção. Quando foi um dia, o pai chegou para a esposa e disse: é hoje. Chamou o filho, levou para o quarto, pegou a Bíblia, disse: meu filho, olha, eu venho falando, você não tem atendido, sua mãe também, as coisas estão desandando, escute o que eu vou dizer. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Então, meu filho, eu vou te corrigir. E o filho ficou sem compreender, 16 anos. Eu vou te corrigir. E vou te corrigir com uma vara. Não, pai, eu não vou, filho. Pode ficar na posição aí que eu vou. E você não ouse Houve um mover do Espírito. E o Andinho fez assim, ó. Pode me bater, pai. Eu sei que eu tenho estado muito rebelde. É bem verdade que o pai não fez isso. Possivelmente o Espírito já havia feito a obra. Aquilo que parecia gigantesco, o menino se tornou um cordeiro. E hoje serve ao Senhor com alegria. Está faltando as famílias se reencontrarem. Está faltando. Jesus
fazer como fizeram os discípulos. Olha o que o texto nos diz, do versículo 19, do capítulo 20, do Evangelho de João. Ao cair da tarde, daqueles primeiros dias da semana, estando os discípulos reunidos, portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Está faltando a paz do Nazareno nas famílias. Está faltando a graça do Nazareno nas famílias. Está faltando salvação do Nazareno nas famílias. Na casa de Zaqueu, Jesus trouxe salvação. No casamento de Caná da Galileia, Jesus trouxe transformação. Na casa da sogra de Pedro, Jesus trouxe cura. Está faltando a intervenção de Deus em várias áreas das famílias. A Marta, ansiosa, com tanta notícia, com tanta inquietação, com tanto ativismo, Jesus chegou na casa e ensinou que na dinâmica da vida existe prioridade. E a palavra de Deus é prioridade. Maria nos ensina. E Jesus chama a atenção de Marta. Estamos vivendo na era das ansiedades, das tristezas, depressão, medo, síndrome do pânico. Por isso, precisamos Jesus em nossa casa. Repete comigo: Jesus em nossa casa. Mais uma vez: Jesus em nossa casa. E isso ocorre conforme o nosso posicionamento em Deus. Posicionamento em Deus. A gente observa, Zaqueu se posicionou, foi à procura. Maria se posicionou, sentou aos pés do mestre. Simão não se posicionou, religioso, fugiu da realidade cristã, não sabia como lidar com Jesus em sua casa. Veio uma vizinha, uma mulher pecadora, adentrou na casa e ensinou a todos ali o que se deve fazer com Jesus em nossa casa. Então, queridos, nunca se viu uma necessidade da gente levar muito a sério aquilo que está em Atos dos Apóstolos. Eles estavam no templo, mas em casa. Ou seja, o avivamento era como um avião de duas asas. No templo, mas eles faziam discípulo. No templo, mas eles estavam na sua casa. Vocês querem ver uma coisa? Qual foi a última vez que você convidou o seu vizinho, o seu parente? Qual foi a última vez que você pegou aquela criança que está brincando na porta da sua casa, foi lá até os pais e trouxe para a EBD? Queridos, olhem para cá e prestem muita atenção. Eu não sei porquê, nesses 14 anos, de 13 a 14 anos que aconteceu essa experiência com Bistunta, o antigo Bistunta e hoje José Raimundo, eu não me lembro, me parece que eu nunca contei fora, só a nossa igreja sabe, eu nunca saí, mas hoje o Espírito, quando eu estava sentado ali, o Espírito me pediu para que eu contasse essa experiência. Me lembro que Bistunta, aliás, José Raimundo é em casa, convertido, aceitou a fé em Cristo. E eu me lembro, meu Deus, como é que eu vou daqui para minha casa, para a igreja, com Bistunta ou Zé Raimundo andando comigo na rua, o que as pessoas vão dizer? Eu desconcertado, o que fiz? Liguei para um irmão e pedi o carro dele.
eu fui buscar o carro para ir até a porta da minha casa, para colocar José Raimundo no carro do irmão, para levar para a igreja. Por isso que o livro, se eu pudesse escrever, o mendigo que mudou a minha vida, descobriu o quanto eu sou mesquinho, quanto eu sou orgulhoso. Graças a Deus, Deus já tratou comigo, está tratando. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi quando eu peguei José Raimundo da minha casa e levei até a igreja, que o irmão viu José Raimundo descendo do carro, entrando na igreja. Quando terminou o culto, que eu levei novamente José Raimundo para casa e voltei, entreguei o carro, o irmão disse: pastor, o senhor colocar bistunta no meu carro, pastor? O senhor colocar bistunta no meu carro? Vou ter que fazer uma lavagem de ar seco no carro todo. Olha a mentalidade de quem quer ganhar almas para Jesus. Como crescer uma igreja com pessoas com essa mentalidade? E a Gláucia tem uma experiência. Quando Bistuta terminou de tomar banho, eu disse: filha, me dá uma toalha. Segundo ela, sai zangada, olha no guarda-roupa. Minha toalha? Minha toalha? Nossa toalha? Segundo ela, Deus falou ao coração dela: eu dei o meu filho, o meu filho, o meu filho, o meu filho, o meu filho. Eu dei o meu filho, o meu filho, o meu filho. Eu dei para você o meu filho, para vocês o meu filho. Eu dei para o mundo o meu filho. Você não pode dar uma toalha? Pastor Davi, se nós queremos avançar, precisamos nos libertar do espírito de miséria. A palavra bistunta significa sem valor algum. Essa é a mentalidade do mundo. Sem valor algum. Mas da dinâmica do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus amou Bistunta de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um dono de bar, em um dos nossos domingos, mandou um recado para mim como pastor. Alguém vinha para a escola bíblica e um dono de bar disse: rapaz, estou sabendo que o pastor de vocês está investindo em Bistunta, né? Manda um recado para ele. Diga para ele que o que vocês fizerem em 6 meses, eu destruo em 6 segundos com um copo de cachaça. Quando o irmão me deu o recado, eu chamei o irmão à frente, pedi para que toda a igreja ficasse de pé. Meus irmãos, existe uma afronta do inferno contra nós. Que o que nós fizemos em 6 meses, por José Raimundo, a pessoa destrói em 6 segundos. Fizemos como fez Josafá, diante da ameaça de
Senaqueribe. Levantamos um clamor. Faz 12 anos que José Raimundo está livre. Não é mais aquela pessoa que entrega despacho. Quando ele passa na rua, cheiroso, limpo, bonito, e está querendo casar. Bendito seja o nome de Jesus. Esse é o evangelho daqueles que creem no Cristo ressurreto. E uma coisa que vocês vão observar, veja a diferença daqueles que creem somente na cruz, somente na cruz. É uma verdade pela metade. Mas o evangelho, os pilares do cristianismo consistem no nascimento de Cristo, na obra redentora por meio da cruz, mas também consiste na ressurreição de Cristo. Ele está vivo e Ele está entre nós. E Ele um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Então, se vocês querem avançar, creia na plenitude do Evangelho. E a plenitude do Evangelho é o Cristo ressurreto. Porque Ele vive, você pode acreditar. Seu vizinho pode ser liberto. Porque Ele vive, você pode crer, seu filho pode ser liberto. Porque Ele vive, você pode acreditar, Deus é poderoso para manifestar a sua glória. O nosso dever é anunciar, falar das boas novas de salvação. O nosso dever é esperar o Espírito gerar. E hoje, quando eu lembro da história de José Raimundo, eu fico relembrando cada passo. Interessante que, e aí eu quero encerrar, depois dessa experiência com José Raimundo, depois dessa experiência no templo da igreja, onde Jesus me fez relembrar que foi na minha casa que José Raimundo se reencontrou. E eu pude observar que a maioria dos milagres de Jesus foi em casa, na casa das pessoas. Então Jesus tem muito interesse nos nossos lares. É a partir da sua casa, é a partir da sua iniciativa, é a partir da sua posição, é a partir da sua postura. Surgiu o projeto Jesus em Minha Casa e nós transformamos em apostila todos os milagres de Jesus em casa. E aí fizemos uma segunda apostila com milagres de Jesus por meio de personagens que se posicionaram em Deus. Imagine você como pai investir no seu filho, na sua filha, e a sua filha no trabalho onde ela está, ela reproduzir aquilo que ela recebeu em casa. E esse projeto Jesus em Minha Casa teve tanto sucesso que Deus fez um outro milagre extraordinário num homem por nome Genilson. Hoje é o administrador da igreja. Hoje deixou um legado no seu bairro. A terceira igreja batista vai ser formada justamente nesse bairro, onde uma dona de casa ouviu falar que existia um pastor que se importava com dependente químico, se importava com pessoas à margem. E uma coisa que me chama a atenção, pastor Davi, eu comecei a me importar com pessoas marginalizadas e Deus trouxe empresários, médicos,
Deus trouxe dentista, professoras, líder diretora de escola pública, pessoas da elite. Deus trouxe para nossa casa sem eu precisar puxar saco de ninguém ou sair à procura de pessoas que quisessem um estudo bíblico. Quando eu investi em pobres e necessitados, pessoas desejaram nos conhecer. O juiz da cidade mandou nos chamar. As autoridades passaram a desejar que eu falasse em Câmara de Vereadores, porque toda visão deve ser gerada no Espírito. O mendigo que mudou meu ministério, o mendigo que mudou a minha vida. E essa dona de casa ficou sabendo disso, se ajoelhou na cozinha. Meu Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do meu marido está se acabando na cocaína, está se acabando nas drogas, está se acabando no alcoolismo, meu Deus. Aí ela lembrou de uma história que ela ouviu de alguém que estava acolhendo, e ela saiu à procura. Onde é que fica a casa do pastor Hermevaldo? Alguém indicou, investimos. Pegamos esses jovens, esse esposo dela, investimos, e houve uma graça de Deus, se converteu. E abrimos um núcleo lá no bairro, lá na casa dele. E hoje nós temos uma igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A maioria das pessoas que nós batizamos foi justamente desse bairro. Então, se vocês querem avançar, leve muito a sério o projeto gerado no Espírito. Se vocês querem avançar, leve muito a sério Jesus em nossa casa. Jesus intervindo na nossa história. Se vocês querem milagres e querem alcançar essa cidade, se posicione em Deus. Cumpra a missão. Obedeça ao pastor de vocês. E Deus manifestará a sua glória. Que Deus em Cristo nos ajude. Que a sua graça nos envolva. Queria orar. Cubra a sua cabeça e vamos orar. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Mais uma vez, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor.
de Jesus, meu bom pastor. Pai, graças te damos por Jesus, por tua graça e pelo teu amor. Pai, entrega os teus filhos nas tuas mãos. Entrego a vida do pastor Davi, Senhor, teu servo. Dá a ele a graça da visão, dá a ele a graça, ó Deus, da compreensão clara do teu querer, da tua vontade. E conduz o teu servo em triunfo, conduz a tua igreja a cumprir a sua missão e avançar na força e no poder do teu Espírito. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como tem sido abençoador, né? Desde ontem, ontem o pastor Genildo falou sobre a bênção no pequeno grupo. Hoje, essa palavra sobre a igreja fora, né, das quatro paredes, nas casas. Amanhã, de manhã, 8 da manhã, não é à noite não, hein? Tá? É pela manhã. Amanhã pela manhã, o pastor Gilvan, da Esperança, estará aqui conosco também, ministrando para o nosso coração. E à noite a gente encerra a nossa conferência. Obrigado, pastor. Obrigado mesmo. Deus continue abençoando o seu ministério, abençoando a família. Deus derrame graça sobre vocês e que o evangelho prospere em Bicaraí, em nome de Jesus. Obrigado pela presença dos irmãos pastores. Eu vi o pastor Deda aqui chegar, não foi? Ah, está aí fora. Joia. Tâmara, Deus te abençoe. Gui, Deus abençoe. Outros irmãos. Francisco, que alegria te ver aqui, rapaz. Deus te abençoe também. E os demais convidados, está ali outra bênção. Deus abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos. Esquece não, esquece não. Amanhã pela manhã, hein? Amanhã pela manhã. E deixa eu dar uma dica aqui para você, que é membro da igreja. Presta atenção aqui. Essa é para você colocar em prática. Não fique postando nas redes sociais. Foi muito bom, perdeu quem não foi. Não fala isso, não. Deixa esse negócio para lá. Fique tranquilo. Pega a bênção para você e acabou, tá bom demais. A gente fala, foi bom, perdeu quem não foi. Deixa quieto os outros. Você não veio, você não pegou sua bênção, abençoado. Então fica de boa aí, né? Como diz a turma. Então Deus abençoe. Vamos cantar o nosso hino oficial, A Colheita. Com entusiasmo, irmãos. Olha, o tempo é esse, nós temos que lançar as redes. Tempo de graça, irmãos, tempo de graça. Ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho.
Vocês entenderam? Entenderam? Olha o que está escrito aí, ó, irmãos. Entenderam, irmãos? Entenderam, irmãos? Então canta aí, vá. E de fazer discípulo de todas as nações, porque Ele vem. Mais uma vez, entendeu? Fazer discípulo de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. De todas as nações, porque Ele vem. Glória a Deus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem mandou, irmãos? Quem mandou, gente? Jesus mandou. E discípulo obedece. Simples assim. Quem manda é o poderoso. E a gente obedece. Simples, simples, simples assim. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai Celeste, as consolações, a força do Espírito Santo sejam derramadas de forma abundante sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado nos 4 cantos dessa terra, hoje e para sempre. Amém, amém. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Amém. Deus abençoe.